Olá, bom dia a todos os amigos que nos assistem e quero primeiramente agradecer a vocês por nos permitir entrar em sua casa nas manhãs de domingo. E o Goiás no Campo, que é transmitido pela TV Goiânia Band em todo o estado de Goiás, aos domingos às 7h30 da manhã, começa agora. Confira os destaques de hoje. Adubo verde, uma alternativa para o produtor reduzir custos e ainda recuperar o solo deteriorado. Queda na produção de soja gera prejuízos para o produtor na segunda safra. Técnicos da Emater dão dica para o produtor evitar prejuízo na plantação. Fazenda em Hidrolândia vira ponto turístico. Ao longo dos anos, a maioria dos solos utilizados na agricultura continua se deteriorando por causa do tipo de preparo utilizado. Esse modelo de produção, que chamamos de convencional, reflete na queda da produtividade. Mas a nossa velha técnica de adubação verde continua se mostrando uma excelente alternativa para reverter esse processo. E na matéria de domingo passado sobre o milho orgânico se falou muito na questão do preparo da terra para o recebimento da semente e da importância do adubo verde para o cultivo dos produtos orgânicos e não orgânicos, e também como uma opção mais barata para o produtor. E a nossa equipe foi até Santo Antônio de Goiás, município da Grande Goiânia, e mostra para você o funcionamento de uma unidade de observação com diversas espécies para adubação natural. Como reduzir custos com adubos e fertilizantes e ainda garantir a boa produtividade? Parece algo distante, mas está bem ao alcance do produtor rural. As tecnologias naturais são as mais indicadas para o produtor que está disposto a reduzir o uso de adubos químicos e ainda preservar o meio ambiente. O nome já diz, adubo verde, quer dizer, você pode substituir o adubo comercial comprado na pecuária pelo adubo verde. Ele substitui o nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes também. Quer dizer, fósforo e potássio ele recicla do solo, do próprio solo, ele capta o adubo mais profundamente e coloca esse adubo nas folhas, e no momento que você faz o manejo dessa massa de adubos verdes e coloca no solo, ele se decompõe e os componentes fósforo, potássio e nitrogênio presentes no adubo verde tornam-se disponível para a cultura que será plantada em cima do adubo verde. Por hectare de adubo verde utilizado, ele pode ser substituído por quantos quilos do adubo comercial? Depende do local e depende do tipo de adubo verde e da época que você planta esse adubo verde. Por exemplo, se você fizer uma adubação verde, por exemplo, de mucuna preta plantada no início do período chuvoso, na época, por exemplo, final de janeiro, por exemplo, você for fazer o manejo e efetuar o plantio de milho safrinha, essa mucuna ela consegue fornecer em torno de 200 a 300 kg de nitrogênio por hectare. Isso aí é equivalente a 300 até 400 quilos de ureia por hectare que você economiza no seu plantio do milho. E para o processo de adubação verde, o produtor pode utilizar sementes de leguminosas como a crotolária, o feijão de porco, o feijão gandu e a mucuna preta, que pode ser vista nesta área maior. E é importante ressaltar que a utilização desses 4 tipos de adubos verdes devem ser diversificadas, cada ano usar um, e também que as sementes podem e devem ser plantadas na própria propriedade do produtor. Metade dela a gente usa para produzir semente e a outra metade a gente usa para plantar feijão em cima. Quer dizer, em vez de ele adquirir a semente do adubo verde no mercado, ele pode deixar uma pequena área do seu plantio de adubo verde para a produção de semente para plantio no próximo ano. E a outra parte ele pode utilizar para cultivo de milho, de feijão, de arroz, mandioca, enfim, qualquer que seja o produto que ele for utilizar. É sempre importante lembrar que o adubo verde ele precisa ser manejado quando ele está na floração, como é o caso da crotalária. Nesse momento ela está na época de você fazer o manejo, que é a época onde ele tem maior quantidade de nitrogênio nas folhas. É a época que tem mais nitrogênio e quando a gente recomenda que você faça a roçagem ou efetua o plantio das culturas
anuais, no caso milho, feijão, arroz, né? E nessa área onde estão as mucunas, está em fase de preparo para que no começo das chuvas do final de 2014 seja feito o cultivo de milho, feijão ou arroz. No caso aqui é mucuna, que serve para reciclar nutrientes e também para manejar o controle, ou controlar plantas daninhas. E como que é feita essa adubação? Essa adubação você tem que fazer o plantio da mucuna e depois, quando ela está florescendo, você passa ou uma roçadeira ou uma grade ou qualquer tipo de implemento agrícola para permitir o plantio do milho de forma, no sistema que a gente chama de plantio direto, que foi o caso desse milho aqui do lado, né? E aí a terra já está preparada para receber a terra já fica preparada para fazer o plantio da semente, como foi feito do lado aqui. E vocês podem ver que não tem planta daninha no meio do milho aqui do lado, né? E vamos para um breve intervalo e a seguir vocês vão acompanhar uma matéria com produtores de soja lá de Palmeiras de Goiás, que se anteciparam no plantio e tiveram menos prejuízos. E dicas com um consultor agronômico e produtor para o controle de pragas nesse tipo de cultivo. A matéria está bem interessante, não saiam daí, porque voltamos já. Escolha sair do comum, escolha ser completo. Conheça o Borges Landeiro Primer, um empreendimento de alto padrão localizado no melhor do setor marista em Goiânia. Apartamentos de 3 suítes e lazer completo. Viva com mais qualidade de vida. Por que ter um imóvel comum se você pode escolher um Borges Landeiro? BL Imóveis 3092-2555. Vem aí o Aparecida Show! De 7 a 11 de maio, em 2014, o sucesso será ainda maior. Confira a agenda de shows. Dia 7, show gospel, entrada franca, 1 quilo de alimento não perecível. Dia 8, Humberto e Ronaldo e abertura do rodeio. Dia 9, Chitãozinho e Chororó. Dia 10, 2 super shows, Luan Santana e de Paulinho Paulino. Dia 11, Guilherme Santiago, Gabriel Gava e a final do rodeio. Entrada franca, 1 quilo de alimento não perecível. Aparecida Show 2014, de 7 a 11 de maio. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Produtores de soja de Palmeiras de Goiás se anteciparam no plantio e tiveram menos prejuízos. E o fator clima é o que mais os preocupa. A soja, que é um dos principais produtos agrícolas que impulsiona a economia do estado de Goiás, teve uma queda na produção devido à instabilidade do clima. E hoje a maior preocupação dos produtores é a questão das condições climáticas, no qual o produtor que não trabalha com o sistema de irrigação fica dependente do clima. O seu Edgar Pinto, que é produtor lá do município de Paraúna, teve perca de 5% da sua plantação. Esse evento de estiagem, assim, desde a época que a gente iniciou na agricultura, talvez foi o mais pronunciado. Nós tivemos 2 veranicos em sequência, final de dezembro até ali 1º de fevereiro. Aí depois houve alguma chuva e essa chuva suspendeu ali meados de fevereiro ou meados de janeiro e veio até 10, 15 de fevereiro. Então foram 2 eventos marcantes, com um período de 20, 25 dias sem estiagem. E aí, por mais que o produtor tenha tentado mitigar esses efeitos, ele vai ter uns prejuízos, principalmente nessa soja que plantou por último, a soja de ciclo longo. A produtividade de soja no estado de Goiás foi afetada em decorrência da falta de chuva nos primeiros meses de 2014. E produtores do município de Palmeiras teve uma queda de 10% na sua produtividade, o que vai refletir na próxima safra.
Seu Juscelino Magalhães, que é produtor de soja em Palmeiras, em sua propriedade, 70% do plantio de soja é transgênica e 30% de convencional. E ele teve uma perca de 10% na plantação de soja precoce e da semi-precoce vai chegar a 15% ou 20%. E esse prejuízo já preocupa o produtor na produção da segunda safra. Afeta, vai dificultar um pouco, vou ter que reduzir às vezes o quadro de funcionário, vou ter que trabalhar às vezes com uma tecnologia menor, porque o mercado ele é agressivo, né? A gente tem que, você tem que andar da forma que o mercado vem em cima da gente, a posição financeira, né? Que vai dificultar, né? E a questão do mercado, como é que está o mercado? O senhor está tendo dificuldade para vender? Não, né? Não, o mercado está ótimo, o mercado está bom, está subindo por causa dessas perdas. Eu acredito que a gente vai ter mais surpresa a partir de março, abril, vai ter mais surpresa de preços, eu acredito que sim. O senhor cultiva qual tipo de soja? Eu cultivo transgênica, 70% transgênica e 30% convencional. Hoje, então, a maior dificuldade do produtor seria o fator clima? Hoje é clima e aluguel de terra, porque eu sou arrendatário. O aluguel de terra aqui nessa região é caro? É caro. 12, 14 sacos por hectare é muito caro o arrendamento. Já a produtora Maria Cristina de Paula, que também tem uma propriedade em Palmeiras, teve uma perda menor, que foi de 5% do cultivo. Isso em função do plantio precoce da soja. O que tem preocupado a produtora é a questão do escoamento da safra, a logística. Já está tendo fila já nos armazéns, comigo já está tendo fila. Ontem nós tivemos um problema de 30, 40 caminhões em fila já, por causa da secagem, né? Então a questão de logística também é um problema para o produtor? É um problema para o produtor, sem dúvida. Inclusive temos aí pontes no município, pontes que caíram, que nós já estamos pensando como tirar. Não tem como tirar. Atrasar a entrega? Atrasar a entrega, atrasar a colheita, porque como que colhe não tem como puxar, escoar. Olha, hoje é o clima, né? O fator clima é o que mais preocupa mesmo. E a questão de arrendo, que arrendo em Palmeiras está subindo muito na região, né? Mas o principal é o fator clima. A gente se preocupou muito com o problema da Helicoverpa, que nós não tivemos muito, pelo menos até o momento. É o clima mesmo. Tanto o seu Edgar, o seu Juscelino e a Maria Cristina são produtores de soja transgênica e convencional. Porém, a maior parte da produção é de transgênica. O seu Edgar, que também é consultor agronômico, fala do controle de pragas nesse tipo de cultura. Na soja transgênica a gente tem muito maior facilidade no controle de ervas daninhas, né? E agora a geração 2 de transgênico, que é o RR2, o IPRO, a gente tem essa facilidade de controle de pragas como lagarta, né? Isso aí é uma facilidade tremenda que, assim, eu acredito que essa tecnologia vai ser abraçada pelo produtor, desde que o royalty que se paga por essa tecnologia também não seja algo fora do comum, né? E diante das perdas que os produtores de soja tiveram, fomos falar com um engenheiro agrônomo para saber o que o produtor pode fazer para evitar prejuízos na próxima safra e também falar um pouco sobre a soja transgênica. A ausência de chuva nos primeiros meses de 2014 afetou vários produtores de soja no estado de Goiás, na primeira safra. E diante desse quadro, o engenheiro agrônomo da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Goiás, Marcos Rogério Nunes, diz que agora já não tem mais o que fazer e dá dicas para a próxima safra. No momento agora já está feito, o estrago já está consolidado. O que pode ser feito talvez, né, esse é um ano atípico em termos de clima, é se tentar, através do Centro Nacional da Soja, obter cultivares mais tolerantes à seca. Quais são as técnicas de manejo para que tenha uma boa produtividade da soja? As técnicas de manejo, a gente poderia dizer que seria, primeiro, o uso de uma semente certificada, uma semente de boa qualidade, utilizar, na medida do possível, sempre o plantio direto e utilizar um manejo de pragas e doenças adequadamente. E esse canteiro já é um ensaio final da pesquisa desenvolvida na busca de uma semente de soja mais selecionada para o produtor. E essa soja é um grão da linhagem tolerante ao glifosato, que são os herbicidas,
E o engenheiro agrônomo fala do controle de pragas na plantação. Daqui é que vai sair as linhagens que vão ser recomendadas ao produtor. Elas vão ser protegidas e vão ser registradas no Ministério da Agricultura para poder então o produtor utilizar. Nós já fizemos aqui, apesar de você estar vendo do jeito que está aqui ainda, com aonde nós não temos a planta que é tolerante, já fizemos umas 2 aplicações, mas mesmo com o tempo, com falta de chuva, que a chuva ela também tem uma importância muito grande no controle da lagarta, então o que é que acontece? Você vê que mesmo com o controle, ela continua persistente. Então, o que vai acontecer? O produtor vai ter que gastar muito mais em defensivos para poder tentar melhorar o controle dessa praga. Essa lagarta aqui detectada aqui nessa produção aqui de hoje, aqui da soja comum, da soja convencional, qual que é essa lagarta? Nós temos aqui, eu acho que aqui tem 2 tipos de lagarta, a médio palmo e a lagarta comum da soja. São as 2 que estão aqui mais em quantidade maior. E falando em lagarta, segundo o agrônomo, a helicoverpa ainda é uma grande preocupação para o produtor, que deve estar atento. Precisa estar atento porque é uma lagarta muito mais agressiva do que essas que nós estamos vendo aqui. Você está vendo que essas que estão aqui estão fazendo esse dano, a outra é muito mais agressiva em termos de destruir a plantação. Então ele tem que estar atento, tem que avisar e tem que avisar o agrônomo do local onde ele esteja para ele poder então recomendar um inseticida certo para poder fazer o controle da helicoverpa. O senhor Marcos Rogério ainda fala da diferença da soja convencional para a soja BT, a transgênica. Existe diferença só no que você está vendo. Você com uma planta BT aqui do teu lado, você não tem, praticamente você não teria gasto nada em termos de defensivos, certo? E aqui do lado você já deve ter feito umas 2 ou 3 aplicações sem conseguir debelar a praga. Essa é a principal diferença. Agora, o custo de uma semente BT, comparando com uma convencional que tem esse ataque, é que tem que fazer direitinho essas contas para ver também, se entendeu? Eu acho que vai acabar valendo a pena o pessoal utilizar a planta BT. A planta BT, no final, no produto final, tem alguma diferença, por exemplo, do grão da soja convencional com a planta BT? Tem alguma diferença? Olha, Questões genéticas. Eu acho o seguinte, que já foram feitas várias tentativas de se barrar a soja RR, que é uma outra, não é BT, e até agora não tem se encontrado nada que, vamos dizer assim, deixe ela numa condição de não produzir. Nós estamos aumentando cada vez mais a soja RR, não se detectou nada com relação à alimentação, principalmente animal, de problemas para os animais. Então ela vai continuar sendo o carro-chefe da produção de soja no Brasil. Para o pesquisador, a maior dificuldade dos produtores de soja não está no cultivo, e sim da porteira para fora. Existe o problema da infraestrutura de logística para poder escoar a nossa produção. Desde que o produtor também faça um bom acompanhamento, vamos dizer assim, da sua propriedade, da sua lavoura. Ele tem que ter em mente que ele precisa de estar afinado com o mercado, né? E ele, então, eu acho que isso ele faz bem. O problema que eu acho que acontece é quando ele tem que sair da porteira para fora para escoar a sua produção. E agora vamos conferir como é que vai ficar a cotação dos grãos em Goiás. Arroz em casca, saca de 60 quilos, média de R$ 38,00. Soja, saca de 60 quilos, média de R$ 60,71, mínima de R$ 60,20 e máxima de R$ 61,00. Algodão em pluma, a arroba de 15 quilos, a média de R$ 66,95, a mínima de R$ 65,74 e máxima de R$ 68,15. Milho, saca de 60 quilos, está em média R$ 24,47, mínima de R$ 22,00, máxima de R$ 28,00. Feijão carioca, saca de 60 quilos, média de R$ 110,00,
mínima R$ 100 e máxima R$ 120. Sorgo, saca de 60 quilos, média de R$ 17,50. E o trigo, a saca de 60 quilos, a média é de R$ 49,80. E no próximo bloco vocês vão conferir uma matéria lá do município de Hidrolândia, um fazendeiro que resolveu fazer da sua propriedade um ponto turístico. Voltamos já. Escolha sair do comum, escolha ser completo. Conheça o Borges Landeiro Primer, um empreendimento de alto padrão localizado no melhor do setor marista em Goiânia. Apartamentos de 3 suítes e lazer completo. Viva com mais qualidade de vida. Por que ter um imóvel comum se você pode escolher um Borges Landeiro? BL Imóveis 3092-2555. E vem aí o Aparecida Show! De 7 a 11 de maio, em 2014, o sucesso será ainda maior. Confira a agenda de shows. Dia 7, show gospel, entrada franca, 1 quilo de alimento não perecível. Dia 8, Humberto e Ronaldo e abertura do rodeio. Dia 9, Chitãozinho e Chororó. Dia 10, 2 super shows, Luan Santana e de Paulinho Paulino. Dia 11, Guilherme Santiago, Gabriel Gaba e a final do rodeio. Entrada franca, 1 quilo de alimento não perecível. Aparecida Show 2014, de 7 a 11 de maio. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade, fazer bem feito, é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. E a equipe do Goiás no Campo também foi a uma fazenda que virou ponto turístico no estado de Goiás. No local, os castelos é quem chamam a atenção dos visitantes. Confiram a matéria. O Cerrado goiano é muito rico e nos reservam lugares inusitados, como este que estamos, a Fazenda Lago Ideia Molhada, que explora todas as potencialidades que o local oferece para a prática do ecoturismo e localiza-se no município de Hidrolândia. Ao chegarmos no local, nos deparamos com obras que podemos fazer uma viagem ao passado, no que se refere à cultura e à história. Castelos que retratam as construções medievais de arquitetura europeia, da Inglaterra, da França, da Itália e Portugal. E essa é uma obra que é de propriedade e idealizada por Freude de Mello, que nos fala a importância do ecoturismo para o estado de Goiás. O que é que existe de grandeza de uma nação, de um povo, que não venha do meio rural? Um potencial imenso que não é aproveitado. Infelizmente, as riquezas naturais do estado de Goiás, como de resto existe no Brasil afora lugares de alta conveniência turística. Então o turismo ele deve ser feito aonde realmente existe aquela potencialidade. O estado de Goiás é uma beleza. Nós vamos lembrar, por exemplo, do Araguaia. E o primeiro castelo a ser construído foi o Castelo dos Leões, em 1985. E foi a partir dele que surgiu as outras obras, como a Arca de Noé, o Presépio, a Via Sacra. Aqui é tudo de cimento, mas como se fosse coisa de uma árvore. Ela tem até um umbigo que foi cortado aqui, né? Dá a impressão que é tudo de madeira. Aqui debaixo, a Arca de Noé só foi feita de madeira. Não havia industrialização de qualquer outra coisa, né? Aqui tem frutas, aqui, ó, milho, moranga, banana. Aqui tinha uva, tá? Eu pus tudo com esse material para conservar. Essa é a segunda mulher. Né? Depois dela, eu fiz o presépio e fiz a Via Sacra. Olha ali aonde vai ser. Doutor Freude, como que foi essa construção? Como que se deu essa questão da criação desse castelo?
nós tínhamos que primeiro fazer um castelo até para abrigar, depois dele pronto, os outros trabalhadores que iriam prosseguir na obra, né? Esse castelo é de linha arquitetura portuguesa da Idade Média. Aqui dentro era um fosso que criava-se jacaré para evitar que os invasores ou grupos, até seitas e agrupamento de pessoas, viessem invadir. Aqui dentro ficavam os jacarés para evitar e dar guarida à subida de pessoas aqui nesse sentido. Então, o primeiro castelo ele foi iniciado no dia 1º de setembro de 1985, às 6h45 da manhã. Eu estava aqui com mais de 50 trabalhadores e começamos a fazer a fundação do estaqueamento dele, né? Porque embora os castelos medievais daquela época fossem feitos só com pedra e muitas vezes uma mistura de argila, de barro, que sobrepunha uma pedra sobre a outra, na verdade, aí dentro desse castelo existem muitas ferragens que são para a segurança do castelo. Hoje nós temos aqui o maior referencial cultural e histórico de todo o mundo. Nós temos aqui cerca de mais de 500 monumentos. O lugar onde existe, em matéria de antiguidade, o maior número de monumentos no Brasil é na Bahia. E nós temos aqui cerca de 500 monumentos, entre os maiores e menores. E toda essa estrutura é mantida com o que é produzido na própria fazenda, o que mostra a importância da sustentabilidade. É um lugar onde, em um espaço rural, une cultura, história, lazer e diversão. Escolha sair do comum, escolha ser completo. Conheça o Borges Landeiro Primer, um empreendimento de alto padrão localizado no melhor do setor marista em Goiânia. Apartamentos de 3 suítes e lazer completo. Viva com mais qualidade de vida. Por que ter um imóvel comum se você pode escolher um Borges Landeiro? BL Imóveis 3092-2555. E vem aí o Aparecida Show! De 7 a 11 de maio, em 2014, o sucesso será ainda maior. Confira a agenda de shows. Dia 7, show gospel, entrada franca, 1 quilo de alimento não perecível. Dia 8, Humberto e Ronaldo e abertura do rodeio. Dia 9, Chitãozinho e Chororó. Dia 10, 2 super shows, Luan Santana e de Paulinho Paulino. Dia 11, Guilherme Santiago, Gabriel Gava e a final do rodeio. Entrada franca, 1 quilo de alimento não perecível. Aparecida Show 2014, de 7 a 11 de maio. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. E o Goiás no Campo dessa semana chega ao final. E você que está nos assistindo e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, acesse a nossa página do Facebook, Programa Goiás no Campo, e deixe o seu comentário, ou pelo e-mail que é goiasnocampo@gmail.com. E você que tem interesse em rever alguma matéria, entra no nosso link do YouTube, que é www.youtube.com/Programa Goiás no Campo. Eu espero que tenham gostado, agradeço a audiência de vocês e domingo que vem tem mais. Fiquem com Deus.